Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você goste desse vídeo, que deixe aí o seu like, ok? E ao término dele, se inscreva no canal. Bacana? Bom, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre doutrinação religiosa. Temos aí inúmeros, institutos bíblicos. Cada instituição religiosa tem um instituto bíblico à sua disposição, ou seja, uma instituição preparada para doutrinar as pessoas dentro daquela visão ideológica e de costumes que aquela instituição religiosa tem. Não pense você que você vai entrar no Instituto Teológico aí das Assembleias de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Quadrangular, da Igreja Deus e Amor, da Igreja Universal e vai ter um ensinamento teológico independente. Jamais você vai ter um ensinamento teológico dentro da doutrinação daquela igreja. Você vai entrar ali, vai pagar para fazer o curso, mas vai pagar para fazer o curso para pegar, para apanhar uma visão teológica concernente à visão daquela instituição e defender a visão teológica daquela instituição. Isso aqui, essa influência, das instituições teológicas, dos cursos teológicos, ele não se limita somente à história da igreja, daquela instituição. Ele não se limita somente à história da igreja. Se você está pensando que vai se limitar somente à história da igreja, tire aí o seu cavalinho da chuva, ok? Porque todos os professores, de todas as matérias que você vai pegar ali naquele curso teológico são membros daquela instituição. E de uma forma ou de outra eles vão estar sempre influenciando você naquela visão teológica. Então, se o fundador da instituição, por exemplo, teve lá uma alucinação e supôs que aquela alucinação fosse uma visão de Deus, ou que era uma visão do mundo espiritual, e colocou aquilo ali na doutrinação da sua igreja, você vai ter que captar, você vai ter que assimilar, pegar aquela interpretação e aplicar a sua vida e a vida de outros, ok? Você jamais, numa instituição teológica vinculada a uma igreja, a uma instituição, você vai ter um ensinamento teológico independente. Eu tive, durante um ano, na Igreja Quadrangular e sei que todas as instituições teológicas, independente da religião que ela esteja vinculada, faça algo diferente. Elas sempre vão defender ali ou puxar, a sardinha ali para o seu prato. Então, tire o seu cavalinho da chuva, ok? Se você fizer um curso teológico em qualquer instituição, você vai estar sendo influenciado a visão teológica daquela igreja, não a verdade. Se você for um religioso, por exemplo, e não quer fazer curso teológico nenhum, ou já fez algum curso teológico, você não vai aceitar isso que eu vou dizer aqui. Então, mas é uma verdade, ok? A meu ver, é uma verdade. Se você pegar, por exemplo, o Deus de Israel que desce para o cativeiro, ele não é o mesmo Deus que volta. Se você pegar o Deus do Novo Testamento, ele não é o Deus que volta do exílio e muito menos o Deus que estava sendo pregado em Israel antes do exílio. O Deus de Israel ele passou por inúmeras mutações. De acordo com o conflito social que Israel estava vivendo, pregava-se um Deus diferente naquele dado momento da história. Então o Deus de Israel ele foi passando por mutações. Se você pegar, por exemplo, aquele Deus de Israel que dizia, por exemplo, que o povo de Israel era menina, dos seus olhos, ou aquela visão teológica de que Israel era menina dos olhos de Deus. E pegar o Deus do Novo Testamento, que diz, olha, se te baterem numa face, ofereça a outra. É um Deus completamente diferente. Ou seja, aquele Deus anterior, se batessem na face de um israelita, a pessoa estava caçando problema. Ali ia caçar dor de cabeça com Deus na certa. Mas já esse Deus do Novo Testamento, não. Se bater numa face, dá outra para bater. Eu não vou fazer mal nenhum a esse camarada aí que te bateu na face. Eu vou deixar você dar outra para poder te dar uma cacetada. Então, se você pegar os deuses que foram pregados em Israel, são deuses diferentes. É um Deus conveniente para cada época da história do povo de Israel. Você pegar, por exemplo, o Deus do Velho Testamento, do Antigão lá, todo mundo que tinha religião contrária tinha que morrer.
Israel tinha sido trazido à existência para ser um país, uma nação teocrática, um país onde que Deus ia governar a nação. Posteriormente se tornou uma nação teocrática, mas já com um viés secular, né, a partir da implantação dos reis de Israel, a partir do reinado de Saul, né, continuou sendo um país teocrático, porém já com uma forte influência secular por causa da administração do rei que foi estabelecido. Mas Israel, quando começou, ele foi criado para ser um país teocrático, um país onde que os líderes religiosos governariam o povo como intermediários, né, entre Deus e o povo. E depois passou por aquela mudança. E quando volta do exílio e começa ali o período da invasão romana, né, no território de Israel, aí que as coisas desbandam de vez. Aí foi criado um Deus completamente diferente daquele Deus até então, que vinha passando por mudanças, né? Mas que passava por mudanças mais brandas, mais suaves, e não uma transformação antagônica, né? Como foi passado. Então, antes da invasão romana e pós a invasão romana, houve uma mudança antagônica no comportamento e na atitude dos deuses que até então governavam o povo de Israel. Então, se você pensa, você vai ter aí um conhecimento independente, que eles vão te permitir pensar livremente. Tire o seu cavalinho da chuva, ok? Você vai estar pagando para poder ser doutrinado para defender os interesses de uma determinada instituição, ok? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você e te desejo graça e paz.